Bem-vindo ao Real Crusades History, principal fonte online sobre as cruzadas. Hoje discutimos a Batalha de Viena de 1683. Cara Mustafa Pasha, grão-vizir do Império Otomano desde 1676, é descrito por historiadores. Lord Kinross o descreve como um homem inflado de orgulho e ambição presunçosa, que esteve envolvido em inúmeras extorsões e atos de corrupção, vendendo cargos de todos os tipos sem escrúpulos. Mustafa Negro, como era conhecido por sua aparência morena, sonhava em se tornar um grande conquistador imperial. Ele odiava o cristianismo e prometeu que um dia colocaria seus cavalos na Basílica de São Pedro, em Roma. Ele se via vencendo uma grande guerra contra os poderes cristãos da Europa Ocidental e depois governando seus territórios em nome do imperador otomano em Istambul. Mustafa viveu durante o declínio otomano, quando os turcos perdiam territórios para os russos no Oriente. Mustafa pretendia compensar isso conquistando Viena dos Habsburgos. Ele viu sua oportunidade em uma revolta protestante na Hungria contra os Habsburgos católicos. Mustafa prometeu apoio otomano aos rebeldes húngaros e, em Istambul, entregou ao enviado do Sacro Império Romano-Germânico um ultimato: rendição da fortaleza de Dur no Danúbio. O enviado austríaco respondeu: um castelo pode ser tomado à força, mas não por palavras. Assim começou a guerra entre os otomanos e os Habsburgos. Em 1682, as caudas de cavalo, símbolo do sultão, foram erguidas diante do harém em Istambul, indicando que o soberano turco preparava-se para uma campanha militar. Na primavera de 1683, uma enorme força turca foi reunida, reforçada com engenheiros, artilheiros, multidões de cavaleiros, além das hordas de artesãos e comerciantes, que sempre acompanhavam os exércitos otomanos. Em resposta, Leopoldo I, o primeiro imperador do Sacro Primeiro Império Romano, reuniu uma força menor em número sob o comando do habilidoso general Duque Carlos de Lorena, apoiados por fundos do Papa. Com uma aliança com o rei João III Sobieski da Polônia, o grande exército otomano liderado pelo sultão Mehmed IV avançou para o oeste. Ao chegar a Belgrado, o sultão passou o comando a Kara Mustafa, que acreditava ser sua chance de impor grande derrota à cristandade. De Buda até a fronteira austríaca havia uma parte da Hungria imperial, e vários dos conselheiros de Mustafa sugeriram que ele conquistasse todos os castelos dessa região. Antes de atacar Viena, Mustafa rejeitou essa proposta, afirmando que, após a queda de Viena, abre aspas, todos os cristãos obedeceriam aos otomanos. Mustafa soltou os irregulares Tadar para devastar o campo e queimar as aldeias. Era 13 de julho de 1683, quando Kara Mustafa apareceu com seu vasto exército diante dos muros de Viena. Enquanto montava acampamento, Mustafa emitiu o costumeiro ultimato islâmico à guarnição cristã: convertam-se ao Islã, rendam a cidade ou preparem-se para a guerra. O conde de Sternberg, governador de Viena, sequer respondeu. O imperador e Carlos de Lorena retiraram-se com 2/3 do exército cristão para manter posições em Linz, nos Habsburgo, enquanto o restante ficou em Viena para defender a cidade. Claramente, os turcos tinham a vantagem. O acampamento otomano, tão vasto que parecia uma cidade, estava disposto em forma de um gigantesco crescente no lado oeste de Viena. Ao centro, os grandes e luxuosos pavilhões de Mustafa eram de onde ele comandava o acampamento como um imperador. Mustafa bloqueou Viena e tomou o controle dos arredores. Mas quando os primeiros tiros foram trocados entre os sitiantes e os defensores, ficou rapidamente óbvio que os cristãos tinham mais poder de fogo. Os turcos, superando-os tanto na pontaria quanto na qualidade de suas armas, Mustafa não havia trazido artilharia pesada, que era difícil de transportar por longas distâncias. Grande parte da munição turca era ruim e não explodia. Os turcos preferiram focar em escavar minas. Os confrontos entre as forças turcas e alemãs nas muralhas eram brutais e sangrentos, com os turcos geralmente incapazes de igualar a eficácia marcial dos cristãos, que portavam armamento superior. Em 4 de setembro, os turcos abriram uma brecha na muralha e repeliram os defensores.
Os turcos gritavam vitoriosos, clamando o nome de Alá ao atravessar a brecha. Os cristãos revidaram e uma batalha de 2 horas causou pesadas baixas em ambos os lados, terminando com a repulsão das tropas otomanas. Nesse momento, Viena estava claramente vulnerável. Nesse momento crucial, o aliado do imperador Leopoldo, rei João III, chegou com seu exército polonês para defender Viena. João foi acompanhado pelas principais forças dos Habsburgo, comandadas pelo duque Carlos de Lorena, além dos contingentes saxões e bávaros. João guiou suas tropas por passagens florestais até os penhascos de Kahlenberg, onde avistaram Viena sitiada. O rei João III observou a cena à sua frente. A cidade estava cercada por tropas otomanas e minas, com partes das muralhas de Viena quase em escombros e mal defendidas pela guarnição. O acampamento turco estava exposto, sem trincheiras ou boa organização otomana. Ao ver isso, o rei polonês proclamou imediatamente: "Este homem está mal acampado, ele não entende nada de guerra, e nós certamente o derrotaremos." Pouco antes do amanhecer do dia 12 de setembro, o rei João lançou seu ataque. As forças cristãs disciplinadas desceram organizadas às alturas de Kahlenberg, como enxurrada de piche negro, consumindo tudo sob o olhar dos turcos. Em desespero, Mustafá lançou um contra-ataque, mas seus homens tiveram que lutar morro acima. Após a dura derrota da cavalaria otomana, Mustafá enviou janízaros, guerreiros de elite do sultão, contra as forças cristãs. A luta durou o dia todo. Os turcos ficaram presos entre os poloneses e austríacos, que dominavam os pontos altos, e uma guarnição resistente em Viena. Nas encostas e desfiladeiros, as tropas otomanas foram derrotadas. A cavalaria polonesa avançou pela planície, onde enfrentou os cavaleiros turcos e os repeliu. O rei João reservou seu melhor contingente para o golpe final e os liderou pessoalmente até o centro do acampamento turco, até o local dos esplêndidos pavilhões de Mustafá. O restante do exército turco se desfez e fugiu em confusão. O cerco de Viena foi levantado, marcando a total derrota das forças otomanas. Enquanto isso, os janízaros mantiveram-se todo o tempo defendendo suas trincheiras diante da cidade. Os defensores de Viena, eufóricos, massacraram as tropas muçulmanas de elite, enquanto os poloneses vitoriosos bloquearam a fuga e participaram do massacre. João III e seu exército tomaram o acampamento turco e capturaram muitos turcos. O grão-vizir Mustafá, que queria governar a Europa como imperador, fugiu para salvar a vida com o que restou de seu exército, enquanto sua tenda de guerra era enviada para a esposa do rei João III, a rainha da Polônia, como símbolo do triunfo cristão. Mas não tinha acabado. O rei João e Carlos perseguiram os turcos em fuga, matando e capturando muitos. Mustafá, chegando desesperado a Buda, estava tão abalado que mandou executar o governador Ibrahim Pachá por acusações frívolas de traição. O sultão Mehmed IV, ao saber da grande humilhação otomana em Viena, ordenou que trouxessem a cabeça de Mustafá imediatamente. Quando os agentes do sultão chegaram ao vizir, Mustafá foi decapitado. Assim terminaram os dias do aspirante a conquistador da cristandade. A notícia da vitória cristã em Viena se espalhou como uma onda de júbilo por toda a Europa. Por fim, isso parecia o golpe decisivo contra a ameaça otomana. O Papa celebrou uma missa de ação de graças e declarou uma grande cruzada contra os turcos. O resultado foi a Liga Santa de 1684, formada por Áustria, Polônia e Veneza. Enquanto isso, em Istambul, a humilhação foi sentida intensamente em todo o mundo turco. Havia a dolorosa percepção de que seus dias como grande povo conquistador terminaram com o império em declínio de prestígio e território, diante de uma cristandade triunfante. A Batalha de Viena deu início a uma guerra que duraria mais 16 anos. Nela, os cristãos venceram repetidamente os turcos, diminuindo ainda mais o Império Otomano. Obrigado por assistir. Se você gosta de Real Crusades History, inscreva-se neste canal e nos encontre no Facebook e no Twitter. Além disso, considere apoiar nosso trabalho fazendo uma doação via PayPal, usando o link de doação na caixa sobre.